Olá, gente, boa noite. Já vou começar a perguntar se vocês estão me ouvindo bem, porque o assunto eu acho que vai ser legal. Queria ver, na verdade, ouvir se vocês estão me ouvindo bem, vendo bem, porque de vez em quando minha conexão cai, o áudio some. Aí eu queria ver se tem como vocês me avisarem aí se a conexão tá legal, tá? Se a imagem tá boa, se vocês estão ouvindo bem, tá bom? Enquanto vocês estão vendo aí tudo direitinho, eu vou dando as boas-vindas aí a Rafaela, o Caio Lima, Johnny Feitosa, boa noite galera, boa noite todo mundo. Ok, Rafael, obrigado, viu? Clara, obrigado também, Clara. Ótimo, Tatiana, obrigado. Então tá ótimo. O assunto de hoje é continuação daquela live que eu fiz com o Melk da formação do imaginário, né? A formação do imaginário. E foi muito densa, sabe? Foi muito proveitosa aquela live, eu gostei demais dela. Só que surgiu alguns pontos nas conversas aí, né? Nos comentários, algumas pessoas começaram a perguntar a respeito dos ícones, a tal ponto que nós abrimos uma outra live, uma segunda live, e isso parece que ainda não terminou. Então, e eu não queria responder sobre o ícone, sabe? Era uma live para o Mel, que era uma live para a formação do imaginário, mas foi muito proveitoso, mesmo assim, teve muita participação. E hoje eu queria tratar desse assunto de simbologia na iconografia bizantina. Eu falo na iconografia bizantina porque eu já falei que o termo em si é muito amplo. Quando a gente fala ícone, a gente refere à imagem. O termo ícone vem do grego, quer dizer imagem. Pronto, só isso. Em termos técnicos, iconografia seria esse tipo de imagem aqui atrás de mim, tá? Então, uma imagem sagrada, escrita com a técnica totalmente própria, que lhe é própria, né? Tempera-ovo, folha de ouro, em madeira, e tem todo um aspecto simbólico, não só simbólico, como também teológico, né? E litúrgico, e tem uma infinidade de coisas. A gente não para só naquilo que vê, né? Ele tem algo a mais, né? Ele existe uma alma dentro dele, né? Além da alma, existe também o corpo, a imagem e a alma, né? O espírito também. Então, em se tratando de imagem, de ícone, a gente vê os ícones também da tela de televisão, da tela de computador, que são ícones. Uma pessoa famosa, poxa, aquele dali é o ícone do pop, aquele dali é o ícone da literatura, né? Então, eles são referências de certa forma. Então, o ícone, a palavra ícone é um termo muito amplo. Então, quando a gente refere a um artista sacro, chamando-o de iconógrafo, de certa forma também está certo. Não está errado, não. Agora, quando a gente fala de ícone bizantino, aí sim a gente está tratando de um termo só, que é esse daqui, na qual eu vou tratar hoje da simbologia desses tipos de imagem, tá bom? Da iconografia bizantina. Não que eu faça iconografia bizantina, porque a época bizantina, né, a era bizantina, acabou. Então tudo que é feito hoje já não é mais bizantino. O estilo sim é bizantino, mas não a iconografia, a escrita, né? Então, por isso que quando a gente fala iconografia, se refere ao termo bizantino, mas não naquela época. Esse daqui aqui atrás de mim é um ícone bizantino, mas não dado a sua época, tá bom? Então vamos falar de simbologia, o que é isso em primeiro lugar. Tem vários termos que eu e o Melk, principalmente o Melk da formação do imaginário, ele tratou de uma maneira muito boa e eu não vou tratar aqui, tá bom? Quem quiser ver essa live, tá no canal do YouTube, tá aí o link tá na bio daqui da Santa Cruz, ícones. Então podem ir lá, simbologia da arte sacra, tá bom? E aqui nós vamos tratar da simbologia do ícone bizantino. Veja só, gente, para falar de simbologia, é bom a gente ter algumas referências em primeiro lugar. Porque tudo que a gente vê e aprende dentro de si, ele pode se tornar um símbolo, né? Então, veja só que legal.
Minha esposa, recentemente, ela fez uma comida que remetia à minha infância. E aquela comida, ela me trouxe memórias da minha infância, ela trouxe um sabor de infância. Quantos de vocês também já não tiveram essa experiência palatal, essa experiência de culinária que te remeteram à infância, né? E justamente isso se tornou um símbolo dentro de mim. Uma outra coisa que se torna dentro da gente mesmo um símbolo é quando a gente viaja. Um exemplo, tá? Quando a gente viaja e traz de lá uma lembrança. Essa lembrança desse local, uma pedrinha de um rio, uma folha seca, uma flor que a gente coloca dentro de um livro, ele se faz memória daquele local, daquele momento especial, e ele fala dentro de si, ele tem uma linguagem toda que é própria, mas que você capta isso de maneira diferente de mim. Se eu trazer uma pedra do rio, sei lá, São Francisco, aqui para minha casa, deixar exposto ali numa mesinha, ela vai ter um símbolo, vai ter um significado para mim. Aquelas outras pessoas que estão ao redor dela vão achar que dali que é uma pedra. O que ela tem de mais que está ali no local de destaque? Vocês entendem? Então, a gente também tem essa capacidade de formar os nossos símbolos. Na verdade, se a gente pensar bem, o ser humano, o homem, é todo simbólico. Os gestos são simbólicos. O que fala é simbólico. E partindo do homem, a gente vê tudo aquilo que ele produz também, de certa forma, é simbólico. Então, um ícone totalmente simbólico. E já falamos da experiência. E olha só que coisa engraçada. Milan Kundera, ele é um autor que eu gosto muito. E ele escreveu um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. Belíssimo aquele livro. E nele ele tem uma frase, constrói um olhar quando ele olha a primeira vez que ele olha para a mulher e a enxerga, essa mulher. E ele chama de memória poética. Então, a simbologia também é guardada dentro dessa memória poética de cada um de nós, né? E ao mesmo tempo que a gente tenta explicar a simbologia, ou o símbolo das coisas, ele não esgota o seu mistério, né? Ela parece que quanto mais a gente fala, mais tem aquilo que falar. E quanto mais vocês conhecem a simbologia de alguma coisa, mais tem a conhecer. Então, não é coisa ruim a gente falar de simbologia da iconografia, não. Só é ruim o seguinte, agora isso eu gostaria muito que vocês gravassem. Tem aquelas pessoas que acham que sabe demais e começa a verborragia sobre a iconografia. Aí é que é o perigo em saber a simbologia. Para quê? Para mostrar ao outro que sabe, somente para isso? Ou então para chamar a atenção para si. A simbologia não é para isso. A simbologia é para você entender e conversar com a obra de arte, com o ícone. Então, em primeiro lugar, eu chamo a atenção de cada um de vocês aí na sua casa, onde vocês estiverem. Olhem aí na parede da sua casa, do seu quarto, de onde vocês estiverem, dentro do livro, qualquer coisa aí, e que tenha um ícone. Olha para ele aí. Vou dar um tempinho aí para vocês, enquanto vocês vão pegando o ícone que está perto de vocês, enquanto vocês estão olhando para esse ícone aí, eu vou falar mais uma coisa a respeito dessa troca de olhar. Porque, como eu falei, né, o ícone, quanto mais a gente fala, o mistério, né, na verdade, o símbolo, quanto mais a gente fala sobre isso, mais tem o que falar. Né? Ele parece que, ao mesmo tempo, ele se entrega o mistério, né? A simbologia é meio que mistério, isso mesmo. Ele se entrega, ele se dá a conhecer, mas ao mesmo tempo se esconde. Porque é mistério. Porque ele tem muito mais o que falar. Ele, à medida que se esclarece, ele ao mesmo tempo foge, dissimula, sabe? Ele se esconde. Então isso é uma coisa interessante do mistério. Daí vem a palavra revelar. A simbologia, ela pode revelar o mistério, mas não vai eliminar. E o mistério, ao mesmo tempo, é o seguinte.
Eu estou lendo os comentários aí, me perdi um pouco. Mas tudo bem, a Adriele está dizendo que ali tem um belíssimo que eu escrevi. Adriele, dá uma olhada nele aí, e o que te chama a atenção na primeira vista? Olhou assim, e é isso aí para todo mundo, tá? Olhou para o ícone, o que te chama a atenção, tá? Uma coisa, qualquer coisa vocês podem escrever aí nos comentários. Mas olhem para o seu ícone, a primeira coisa, você olha para onde? Tá bom? É isso que eu quero saber, você olha para onde? E a palavra revelar, ela ao mesmo tempo é composta de duas palavras. Revelar quer dizer esclarecer, né? Descobrir. Velar é cobrir com véu. Revelar é cobrir com véu novamente. E ao mesmo tempo essa palavra quer dizer esclarecer aquilo que está coberto por um véu. Isso é uma coisa interessante porque, por causa da simbologia, ao mesmo tempo que a gente fala, tem mais do que falar. Ela parece que esconde alguma coisa, né? E veja só, no ícone, eu não sei se vocês viram aí, né? No ícone de vocês. A primeira coisa que nos chama a atenção não é a beleza dele. Não atrai a beleza. O que atrai no ícone que vocês estão olhando aí na sua casa, na sua mão, sei lá, no seu pingente, o que atrai? O olhar. Se por um acaso o olhar do seu ícone não te atrai, alguma coisa está errada. Não com o ícone, mas com o seu modo de perceber as coisas. Porque no ícone, a primeira coisa que a gente trabalha, principalmente para ser um iconógrafo, né, dizer assim, é o rosto de Cristo. Ou a Sagrada Face, ou o Pantocrátor de meio busto, somente aqui um 3x4, né, mais ou menos assim. E sempre o que mais o iconógrafo, o mestre iconógrafo, vai bater no ícone da pessoa é o olhar. Alguns ícones daqueles dos alunos, nossos alunos, eles olham assim, aquela pupila bem central, né, aquela coisa espantada. Geralmente são aqueles que estão iniciando, né? Ou então aquele olhar assim, ó, tipo, não tô nem aí, né? Aquele olhar olhando para cima, sempre para cima. Não, o ícone, ele tem que ter esse olhar, um olhar central, está te encarando, está olhando para você. E aí vem o início de tudo, né? Se você olha para o ícone está olhando para você, ele está esperando um diálogo. É isso que é o mistério do ícone. Quando ele atrai o espectador para si, ele começa um diálogo interno entre o meu olhar e o olhar daquela imagem, do ícone. Então, ele te provoca. Ao mesmo tempo, ele está provocando você. O olhar de Cristo, ele entra na nossa alma. Lembra do Salmo 139? Eu nem lembro. Deixa eu pegar aqui a cola, né? Ok, olha aqui. Sim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces meu sentar, meu levantar, de longe penetra meus pensamentos, examina meu olhar e o meu deitar, meus caminhos são todos familiares a ti. O olhar de Cristo penetra desde a pessoa até o seu interior, a tal ponto desse olhar do ícone te questionar. E o que você enxerga no ícone? O que você enxerga nesse olhar de Cristo? Sem demagogia, sem pensar em justiça, misericórdia, o amor, não sei o quê. Ele interpela você, sabe? É você que ele está interpelando. Não é uma teoria, uma coisa assim muito longe, é você. Então o diálogo do ícone com o seu interlocutor, mesmo com o espectador, é algo muito pessoal. Por isso que a simbologia da iconografia é algo muito pessoal. A gente vai dar dicas assim de como conhecer todas as coisas, né? Assim, ou pelo menos algumas coisas dos ícones, mas ele é muito pessoal. E aí surge a oração. Por isso que o ícone é uma imagem sagrada, porque você olha para ele e já inicia um diálogo. Já inicia um diálogo não cheio de palavras formadas, cheio de demagogia, de verborragia,
mas você olha para Cristo, pro ícone, o ícone olha para você também e existe aquele diálogo. Se você deixar ser penetrado, né? Se você deixar isso acontecer. Por isso que diante do ícone você não é nada, sabe? Nada. Você olha para ele, as únicas palavras que poderiam ser sinceras é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Porque diante do misericordioso, você que precisa da misericórdia, Senhor, tende piedade de mim. Diante daquele que é tudo, Senhor, tende piedade de mim. Eu sou pecador. Tu morreste por mim, eu sou pecador. Então, o diálogo de olhar é você se diminuir a tal ponto de encontrar nele a face de Deus. Encontrar no seu ícone a face de Deus. No ícone do Pantocrator e no ícone de Nossa Senhora. O olhar de Nossa Senhora. O olhar de Nossa Senhora é um olhar materno, mas ela atrai também o espectador para si, mas existe uma outra coisa que é secundário na iconografia. Deixa eu pegar aqui um livro. Esse é um livro base que eu uso mais por conta que ele é bem grande, olha o tamanhozão dele. Se chama Icons, de Nikodym Pavlovich Kondakov. E ele tem umas imagens imensas, que ele é bom para a gente copiar, para a gente fazer estudos. E olha só, vou pegar aqui aleatoriamente, deixa eu ver o que... Não, isso daí é pedras preciosas, pronto. Aleatoriamente veio esse daqui. A primeira coisa que a gente vê, ó o olhão. Segunda coisa que a gente vê está logo abaixo. Vamos lá. Pegar um aqui aleatório também, não sei qual é. Tá, tudo bem, esse daí tá bom. Outro aleatório aqui. Tá, esse daqui não é bom não. Vou tentar pegar uns da Virgem Maria aqui. Esse tá bom, da capa. Ícone com os olhos sempre grandes. Os olhos grandes é para chamar a atenção à contemplação. Quando Cristo tem os olhos grandes e a boca pequena, ele mostra que ele contempla mais, mostrando para a gente contemplar. O olho mostra a vida. Sabe, quando a pessoa está morta, parece que os olhos apagam, né? Então, olhos grandes mostrando a contemplação, boca pequena mostrando que ele vai falar alguma coisa, mas mantém o silêncio. Mantém o silêncio. Ele é a palavra viva, mas essa palavra ele quer falar dentro do nosso coração. O ícone, ele fala muito isso. É muito contemplativo. Você tem que olhar para ele com esse olhar contemplativo. Então, esses dois olhos grandes mostram muito isso, o olhar contemplativo, o olhar que tem vida. Eu sou a luz, eu sou a vida. Então, vinde a mim, né? Sempre esse convite para ir até si, chegar até ele, né? E a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Deixa eu pegar um grandão aqui. Qualquer um também de Nossa Senhora. Deixa eu ver um bem aleatório. E olhar... esse daqui tá bom. Vocês podem falar, poxa, mas Nossa Senhora está com um olhar tão triste. Por que Nossa Senhora está tão triste? Por que Nossa Senhora está tão triste? Pergunte para você mesmo. Quando vocês questionar parece algum defeito do ícone, no caso desse daqui, parece que ele está triste. Ela, né? Parece que está triste. Mas por que ela está triste? Por que essa tristeza de Nossa Senhora eu consigo enxergar? Será que ela está triste comigo? Por que ela estaria triste comigo? Então é um autoquestionamento que a gente faz diante do ícone. Não é por causa do erro do iconógrafo, porque é feio, porque é isso. É um questionamento que ele faz contigo. Quando você olha para o ícone, ele questiona dentro da gente. Então, a primeira coisa, atrai com o olhar. Nesse caso aqui, eu acho bem interessante, porque Nossa Senhora aqui, ela está olhando à esquerda. Tá vendo? Ou, isso, do lado da esquerda. Exato.
se você está à esquerda, né? À esquerda de quem olha. Porque justamente são aqueles que estão lado do perdido, sabe? Dos perdidos. Então, ela olha para aqueles que estão do lado dos perdidos, à esquerda de Cristo, e o olhar atrai, mas qual é a comunicação que nessas imagens de Nossa Senhora quer passar? A mão, olha aí, esse é o segundo olhar que a gente deve fazer. Quando a gente é atraído pelo ícone, através do olhar, alguma coisa ele quer dizer. É a mão, a segunda coisa. Vamos ver para cá, essa mão. A mão fala muita coisa. E até mesmo para nós pessoas, não só com o ícone, né? Quando a gente faz algum gesto com a mão, né, ele significa muita coisa. Então, quando a gente reza, mãos postas, quando a gente louva a Deus, mãos erguidas, de palmas elevadas, isso para a gente, né? Quando a gente manda viver, quando a gente manda matar. Então, a mão, ela simboliza muita coisa. Não só para a gente, como também para a iconografia. No caso da maternidade, no caso da Theotokos, quando a gente é atraído pelos olhares de Nossa Senhora, o que ela aponta com as mãos? Ela aponta o seu filho. Ele é o caminho, não eu. Eu atraio, mas mostro quem é o caminho. Ele é a mediadora de todas as graças. Né? E quem é todas as graças, senão seu único filho? Então, o diálogo com o ícone da Theotokos, principalmente a Theotokos, tá, gente? Theotokos quer dizer aquela que carrega, né, a Deus, aquela que leva a Deus. Miter Teu, ou MP Theta Y, né, que é isso daqui, ó. Miter Teu, é mãe de Deus, aqui. Theotokos é aquela que leva Deus, tá bom? Então, quando a Virgem, no ícone, tiver o menino no colo, é a Theotokos. Se ela tiver sem o menino, é a mãe de Deus. Então, os gestos da mão falam muita coisa. Aquele ícone da Nossa Senhora Perpétua Socorro. Quem tiver com ele por aí, vocês vão notar muito bem isso. O olhar que chama e a mão que indica o caminho. O olhar que atrai, mas não para si, não para ela. Ela não é a deusa da coisa aí, né? Ela aponta para quem deve, que é o menino Jesus. Então, olhar, mão. Depois dessas coisas é que vem tantas outras particularidades. Aí a gente começa a fantasiar. Poxa, eu compreendi o olhar. O olhar é aquele que atrai. A mão é aquela que aponta ou indica. Ou veja aqui, no caso desse Cristo aí, ele não escreve nas suas mãos o nome CXC, como muitos aí já conhecem, né? Mas ele aponta o seu coração. Esse tipo de ícone que está aqui do ladinho aqui, é um ícone próprio para dizer sobre o Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, porque ele está apontando o seu coração. Ele está apontando para dentro de si mesmo. É como se estivesse atraindo pelos olhares e indicando a sua alma. Vocês estão aqui dentro, sabe? Vocês estão escritos além do livro da vida, que ele também indica. Ele estava falando, eu guardo vocês aqui comigo. Por isso que o ícone, ao mesmo tempo, é muito amoroso. Ele é misericordioso, ele é amoroso. Quando a gente consegue penetrar nessas minúcias, sabe? Nesses pequenos detalhes. E depois a gente vai compreendendo outra coisa. O fundo dourado, a auréola em torno dele, a cor, até as cores têm muita simbologia. Então, um livro bom para imagens é esse. Esse daqui eu comprei já tem muitos anos. Alguém perguntou aí, né, onde eu comprei? Foi na livraria Cultura. Já tem muito tempo isso daqui. Mas se encontra ainda nessas livrarias virtuais. Um outro livro muito bom para vocês terem para saber sobre simbologia e interpretação dos ícones. Eu guardava esse segredo a 7 chaves, mas não tem muita coisa não. Olha só isso daqui. Ícones e santos da Igreja Ortodoxa Oriental, né?
Deixa eu ver aqui, um guia de imagem. Esse é muito bom, olha só por dentro. Ele é em inglês, né? Mas olha só, deixa eu mostrar isso daqui. Ele, para cada ícone, ele tem um ícone aqui. E aí, olha aqui no cantinho. Mostrando o que é isso aqui. Aqui. Mostrando quem são eles aqui. Então, esse livro aqui é ótimo. Para quem quiser, depois eu passo direitinho. Ó, eu vou deixar aí. Esse é o nome do livro. Ele é muito bom mesmo, tá? Sobre simbologia. Não é simbologia, vai explicar os ícones. Repito isso com muita confiança em vocês, viu? Além de entregar ouros, né? Lembre o seguinte: saber da simbologia dos ícones é para que você entenda cada vez mais a mensagem que o ícone traz para você. Tá bom? Você pode, de uma maneira aleatória, falar assim. Olha só como pode se tornar coisa muito seca. O ícone, ele tem esse fundo dourado, porque tudo aquilo que está envolto dele é a glória de Deus. Seco. Mas o que isso quer dizer para você? Entende? O que é essa imagem com fundo de glória de Deus que te convida a entrar nessa glória também? O que fala para você? Tá bom? Então isso aqui é um importante para aqueles que não são iconógrafos e que queiram saber muito mais sobre o ícone. Deixa que ele fale para dentro de vocês. Mas tá, vamos falar um pouco então sobre as cores. Tá bom? Poucas cores são utilizadas na iconografia, pouquíssimas. Em geral 5, no máximo 6, 7 no máximo. O branco é a união de todas as cores. Ao mesmo tempo é a luz. Então o branco simboliza a luz, vida. Por isso que mesmo crucificado, aquela toalhinha de Cristo é branca. Mesmo ele morto, ele veste branco. Ele morto, reina vivo, como diz o precômeno pascal, né? Então, a faixa do menino Jesus, que está deitado numa manjedoura, eu vou fazer assim, porque na verdade não é uma manjedoura não, na iconografia não é uma manjedoura não. Os ícones, eles são... O menino Jesus está envolto em faixas dentro de um túmulo. Exato. Então, dentro de um túmulo, muitas vezes aberto, e ele está deitado lá. Ele veio ao mundo para morrer, mas ele é a vida. Por isso que as faixas são brancas. E ele vai ressurgir vivo daquele túmulo, mesmo na sua infância. Por isso que os magos levam para ele ouro, incenso e mirra. A mirra era justamente para colocar nos mortos. Então, olha só que coisa interessante. E ele está em faixas brancas, né? Então, o branco, vida, o branco é a união de todas as cores, né? Ao mesmo tempo é luz. Quando a gente pinta o ícone da transfiguração, Cristo está em branco, né? Ele se veste de branco e com alguns fios dourados. Por que o dourado? Porque ele é Deus, está envolto da glória que lhe pertence, a glória de Deus. Então tudo que está envolto com dourado está envolto nessa atmosfera deífica, né? Essa atmosfera transcendental, essa atmosfera que é divina, né? Por isso que ele tem essa auréola redonda e não quadrada e não triangular, né? Por que isso? Porque o círculo, ele tem uma simbologia muito bonita, porque ele não tem início, não tem fim. Então é a figura geométrica que mais mostra a divindade, justamente por não ter início nem fim. Então quem tem a auréola circular pertence já àquela realidade que é o céu, né? Então ele tem essa porção do céu. Alguém também perguntou na caixinha que eu deixei disponível sobre Judas, né? Sobre o rosto de Judas. O rosto depois eu vou falar um pouquinho. Mas Judas, ele na iconografia, ele não tem auréola. Por que será, né? Porque ele abandonou a glória de Deus.
Ele trocou a glória de Deus por algumas moedas, que depois ele vai trair o próprio Cristo. Então ele não tem auréola, apesar de ter sido um dos apóstolos. E no final das contas, o que acontece com ele? Né? Ele mesmo deixa para lá, troca a glória de Deus por algumas moedas. Né? Se arrepende mesmo assim, é enforcado, enfim. E muitas vezes, agora eu vou falar do rosto de Judas, muitas vezes o rosto também, agora vem esse detalhe, né? Ele é feito totalmente de perfil. Não sei se está de perfil aí. Totalmente. Por quê? Se o rosto está totalmente de perfil, você olha para cá, eu tenho duas faces. Uma que é revelada, que é essa de cá, e a outra que é a falsa revelação, que é essa de cá. Então os demônios, na iconografia, eles têm um rosto assim, que ele mostra um lado, o outro é oculto. Entendem? Judas, muitas vezes, quando ele está na última ceia, ou então vai se enforcar, ele está mostrando assim totalmente de perfil. Por quê? Porque essa outra face é oculta. É aquela pessoa de duas caras, sabe? Que é muitas vezes feita com o perfil totalmente completo, assim, que não mostra essa outra face. Então o rosto de Judas é isso. Continuando ainda, né, falando um pouco mais sobre as cores. O azul é cor da divindade. O vermelho, na verdade, esse daqui não é vermelho, tá, gente? É púrpura. Talvez o celular esteja mostrando realmente um vermelho, mas o púrpura é símbolo da realeza, da divindade. Então, tudo aquilo, isso eu já falei naquela outra live, mas eu vou falar aqui também. Jesus, o que toca o corpo de Jesus nessa imagem aqui é o púrpura. O púrpura toca o corpo de Cristo porque ele é divino. Cristo é Deus. Mas o que reveste a sua divindade é o azul, que é o tom da humanidade. Cristo é divino, revestido de humanidade. Desde sempre e para sempre, ele é Deus, né? Então, mas ele se encarnou. Deus se fez carne. Então, aquele Deus que estava no céu, ele se humilha a tal ponto, aquela kenosis que todo mundo conhece, né? Ele se rebaixa a tal ponto de assumir a sua natureza humana. Então, ele é revestido de carne, ele é revestido de humanidade. Ele é divino, mas revestido de humanidade. Púrpura e o azul. E Nossa Senhora, a Theotokos, ela é diferente. Olha aqui. Ela é humana, ela nasceu de uma mãe carnal, ela não nasceu de Deus, né? Humana, revestida de divindade. Ela é mãe de Deus. Então, o que toca o seu corpo é a humanidade. Mas ela recebe uma graça muito maior em ser mãe de Deus, que está aqui, na divindade. Então, é púrpura. Agora, sabendo disso, sabendo dessas coisas, será se aquela Nossa Senhora das Graças, que a gente é tão devoto, ela veste azul e branco? Espera aí, gente, estamos falando de iconografia bizantina. Não estamos falando de imagens ocidentais, tá bom? Iconografia bizantina, ela tem toda essa teologia por trás daquilo que se mostra. E a imagem ocidental, ela é muito mais sentimental, ela toca o nosso coração e ela não nos aprofunda. Ela mostra principalmente aquilo que a pessoa é visualmente. Se você tiver uma imagem de Padre Pio, quanto mais perfeita ou parecida com o Padre Pio de verdade, ela é mais devocional, não é verdade? Na iconografia, não. Na iconografia, por mais que o aspecto humano da pessoa apareça, ele tem um formato transcendente. Ele não é, assim, mostrando pessoalmente, ela não é uma imagem em si, né? uma perfeição da imagem, mas sim uma figura transcendental. Ela mostra o céu, ela aponta para o céu e não para esse corpo carnal em si, tá bom? Também outra coisa muito interessante
é esse cabelo de Cristo, em forma de capacete. Geralmente ele não tem aquele cabelo escorrido, bonito, como as nossas imagens que a gente já está acostumado a ter, né? Ele tem um formato de capacete justamente para formar essa parte meio que de auréola aqui. O cabelo na Sagrada Escritura simboliza força, né? Simboliza principalmente essa força que vem de Deus e escorre até aqui embaixo, né? Então toda essa força de Deus escorre aqui embaixo. Bom, também temos o verde, o marrom. O verde também simboliza algo mais terreno, assim como o marrom também. São José é vestido de marrom, de verde, de ocre, um ocre mais puxado para o marrom e não um ocre puxado para esse dourado aqui do fundo, né? E mostra que São José também é totalmente humano. Ele foi pego da terra e falou: ó, você agora vai cuidar de Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, e do filho que eu vou enviar até vocês, né? Então deixa eu ver se tem alguma imagem de São José. Eu acho que aqui não vai ter imagem de São José. E quando a gente quer procurar, quer encontrar, não acha. Vocês já perceberam isso, né? Toda vez quando a gente procura alguma coisa assim, meio que na doida, não encontra. Mas eu encontrei uma aqui, ó. São João Batista. As roupas de São João Batista, quase a cor é a mesma de São José. Então mostra esse verde que cai sobre o manto, e a túnica geralmente ou é marrom ou é esse ocre puxado para o marrom, tá? Então tudo isso, eu não posso fazer assim, vou fazer de qualquer jeito aqui, eu vou pintar o São José de roxo, né? Porque eu quero, porque eu acho bonito. Não, porque ele tem esse significado todo da teologia das cores, né? Vocês que entendem aí sobre os efeitos psicológicos das cores, né? Então existe também a teologia das cores, muito bem aplicada na iconografia. A iconografia é base para todo tipo de arte sacra da Igreja Católica, da Igreja Cristã, dizer assim, né? Falando nisso, eu tenho até que mandar aí um abraço ao pastor, pelo que eu esqueci o nome dele. Ele sempre conversa comigo pelo direct aqui no Instagram. Ele é uma pessoa muito interessada e tem aprendido muito a se abrir para essas novidades da Sagrada Escritura a partir dos ícones. E isso é muito interessante. Bom, também das cores, deixa eu ver o que mais falo sobre as cores. O preto. O preto é a ausência de luz. Então, tudo aquilo que cai nas trevas, na escuridão, muitas vezes é esquecido. Bom, como aquela caveirinha que está lá no pé da cruz ou do crucificado. Aquela caveirinha é a morte, na qual Jesus, pendendo sobre a morte, reina vivo. Lembra de novo daquele detalhe que cobre sua nudez, que é aquele paninho branco? Então, e Jesus, na iconografia, ele não tem um aspecto de morto, não. Mesmo que ele esteja crucificado, descendo até o túmulo, o aspecto dele nunca vai ser esverdeado. Vai ser com pele de quem tem vida, sabe? Quem está vivo, quem realmente reina vivo. Então, e a maioria das imagens, tipo estátua, ele tem aquele aspecto morto, né? Que é para doer na gente, que é para causar algo ruim no nosso sentimento e a gente chorar diante dele. E no ícone ele tem esse poder, sim, de nos atrair através e pensar na morte de Cristo e pensar naquilo, mas sabe que aquele Deus que morreu reina vivo. Aquele que Deus morreu, ele ressuscita dos mortos e vai nos ressuscitar também dos mortos. Então essa é uma esperança muito grande na iconografia, que ele mostra uma realidade, mas te transcende. Sabe, ele mostra uma realidade, mas aquela realidade não para ali. Ela mostra algo mais. E é sempre essa busca do transcendente. Ele quer te pegar de onde você estiver e te levar a Deus. Quer te levar ao céu. Quer te contemplar quer fazer com que você contemple no mais profundo daquilo que realmente está ali mostrando. Mas isso cabe a você entrar dentro do mistério, a você olhar para os olhos de Cristo e falar: Senhor, o que tu queres me dizer com esse teu olhar?
sabe, dialogar com Jesus, olhar para os olhos de Jesus no ícone bizantino e se questionar: Jesus, o que tu queres de mim? A sua boca é tão pequena, mas fala para mim, fala no meu coração. E ele vai te cobrar muita coisa, sabe? Em primeiro lugar, o seu mané, por que você está pecando até agora? Mas se converte, cara, cacete, poxa, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te salvar, e você até agora não tomou consciência disso, sabe? Então é um diálogo muito profundo. Por isso que o iconógrafo, ele tem uma responsabilidade imensa de transmitir tudo aquilo que está na Sagrada Escritura através de uma simbologia. Sabe, uma simbologia não pequena, assim, não tão rasteira. É uma simbologia muito mais profunda, porque a gente, ao mesmo tempo, vamos representar um Cristo lá do Novo Testamento, mas ele joga lá para o Apocalipse, ou então joga lá para Isaías, para Daniel, para o Antigo Testamento. A gente faz um passeio imenso para mostrar um Cristo que cabe a todos, como é o caso do Pantocrator. Ou melhor, o Cristo em Glória. E esse eu vou ter que mostrar para vocês. Eu vou procurar um Cristo em Glória aqui para mostrar para vocês. Continuando a respeito do preto. Veja que coisa interessante. Em algumas escolas de iconografia, o preto, ou melhor, os olhos de Cristo, ele é feito no final, sabe? Principalmente a pupila dos olhos, porque a íris, na verdade, ele é castanho, mas a pupila dos olhos ele tem que ser preto, preto mesmo. Então aí você fala assim, poxa, mas preto não é ausência de luz? Veja só, no meu olho agora, você está olhando, porque bem aqui tem uma luz aqui para ficar bonitinha aqui a imagem, né? Então ele tem um pontinho branco, tá vendo lá? Quanto mais perfeito for o olho, né, desenhado, pintado, você tem que colocar esse pontinho branco aqui, como vocês estão olhando aqui no meu olho. Por quê? Porque a luz vem de fora. Se a luz vem de fora, ela reflete onde tem o líquido, né? Então ela vem de fora. Por isso que brilha os nossos olhos. Por isso que de vez em quando a gente coloca um brilho no olhar das nossas imagens, né? Das nossas pinturas. Mas no Pantocrator, na iconografia, a gente não coloca. Por quê? Porque Cristo é a luz. Então ele vem de dentro para fora. Entende? Não é de fora. Ele não capta essa luz do mundo, essa luz externa. Ele que é o sol que brilha na nossa alma. Então o olho dele é aquele olho bem preto, mas com vida. E o que torna a vida desse olhar é justamente esse branco que envolve ele. E não é aquele branco puro, assim, para ficar aquele olhão, pá, assim, chapadão, né? Não, é um branco meio acinzentado dos lados. Porque isso torna o olhar mais profundo. E ele olha com mais profundidade aquele que está encarando, né? O espectador. Por isso que em algumas escolas a gente termina o ícone completamente, mas aquele ponto que vai dar assim, terminei o meu ícone, é a pupila do olho. Porque a pupila do olho é algo que vai mostrar que o ícone está vivo. Em outras escolas, não. Em outras escolas vão fazendo adiante, né? Como a escola russa, por exemplo. Ela deixa isso fazendo como está. Olha só esse ícone. Esse daqui é o Cristo em Glória. Veja que o que está tocando o corpo dele é a sua túnica púrpura. Então ele é divino. Como é um Cristo em glória, então ele se veste em glória. Ele é o Rei da glória. Então esse manto que cobre a túnica dele é revestido de ouro. Todo ele cheio de fio de ouro. Agora presta atenção na geometria desse ícone. Ele está dentro de um losango, porque ao mesmo tempo ele é a vida. O losango ele tem o significado de vida. E ao mesmo tempo, olha só que interessante, se a gente dividir aqui ao meio, são dois triângulos. Essa parte de cima,
que vem de cima para baixo, comunicação da graça divina até os homens. Por isso ele se estende, ele parte de um ponto, que é a divindade, parte desse ponto e se alastra até aqui, e depois é meio que captada, toda essa divindade aqui é captada até o escabelo do seu pé, ou então até o mundo, até a terra, esse plano terreno na qual ele pisa. Então, o losango simboliza a vida, esse canal de graça, essa recepção da graça também, tá bom? Bem aqui, ele já tem um círculo, que a gente já falou do círculo quando falava da auréola, que é a divindade, né? Por isso que os anjinhos também aqui, ó, ele circunda o Cristo. E nesse quadrado aqui, porque ele é um bem quadrado lá, é o plano terreno, mas ao mesmo tempo ele está em glória, lembra disso? Aqui tem cada um dos evangelistas em sua forma de animal, que é o tetramorfo. Veja só, essa simbologia também é muito, muito densa. Então são 4 animais, 4 seres descritos lá em Isaías, confirmado no Apocalipse. Ele fala de 4 seres alados, todos eles, um em formato de homem ou anjo, né, porque possui asas, mas são homens, e é representado pelo Evangelho de São Mateus. Tá bom? Então são os 4 evangelistas. O evangelista Mateus é o homem alado, né? Então é o anjo. No outro canto tem uma águia, que é São João. E São João, justamente por aquele alcance teológico maior, né? Os mais altos voos teológicos estão justamente no Evangelho de São João. É um dos evangelhos mais difíceis, porque ele é muito místico, ele é muito, muito profundo. Então, por isso que ele é representado aqui como a águia, aquele que voa nas suas mais altas contemplações, né? O leão é mostrado no Evangelho de São Marcos. Então, o leão é São Marcos. Por quê? Porque São Marcos ele narra no início do Evangelho, falando sobre o aparecimento de São João Batista, a voz que ruge no deserto. A voz que clama no deserto é a mesma voz que ruge no deserto, né? É aquele que clama, todo feroz, né? E também, por fim, é o touro, que ele simboliza São Lucas, que inicia com o sacrifício de Zacarias, né? O touro era um dos animais que era sacrificados na época na qual foi escrita a Sagrada Escritura. Então isso daqui, nos 4 cantos vocês vão encontrar essas imagens do tetramorfo, mostrando também meio que as pontas da Terra. O quadrado é em contrapartida ao círculo que é o céu, o quadrado é a Terra. Não quer dizer que Terra plana não, viu gente? É em contrapartida ao círculo. Então existe também essa simbologia meio que exótica, meio que fora daquilo que a gente está percebendo, né? E até mesmo na composição do ícone. Veja nesse daqui. Deixa eu tirar isso daqui da frente um pouco, só para vocês perceberem mais. Deixa eu ver, saiu. O ícone é formado praticamente de um triângulo. Daqui, dessa ponta daqui, do meio, se estendendo para cá, se estendendo para lá. Onde é que é lá? Lá é ali, para lá. Então, o triângulo, o círculo, é melhor mostrar para cá. O círculo, o triângulo, como eu falei, o quadrado. Então, toda a composição de um ícone, ele também é feito através dessa geometria. Agora, perceba bem que a geometria sagrada, tem muitos estudiosos que disseram que o estudo como geometria sagrada só veio para o lado cristão depois de uns tempos para cá, é coisa recente. Então, com aquele homem vitruviano, né, depois de todos os estudos feitos no homem vitruviano, eles indicaram e conseguiram conceber que existe realmente uma
geometria sagrada. Então, na iconografia, não entendia ainda essa parte de geometria sagrada. Mas agora, de uns tempos para cá, que a gente está começando a olhar o ícone e vendo que dentro dela existe realmente essa composição cheia de simbologia, desde do seu desenho até o estágio final. Muitas pessoas falam que o ícone é janela para a eternidade. E de fato é mesmo. Tudo aquilo que foi falado aqui até agora, a gente percebe que nós estamos dentro de um plano artístico, dizer assim. A gente consegue contemplar e entrar na sua profundidade, na profundidade do ícone. Mas o que faz ele ser essa janela? Janela, quando se abre, ele precisa de algum eixo que fixe na parede, não é? Então, é justamente essa linha, bem aqui, que envolve todo o ícone. Essa linha aqui, ela divide o plano humano ao plano divino. Então, se não tiver essa linha aqui, é um detalhe, muitas pessoas colocam moldura para mostrar também essa separação de mundos, né? O nosso mundo aqui e aquele mundo divino lá, que a gente pode entrar lá dentro e nos questionar e procurar as respostas que a gente consiga, né? Lógico, contemplar através de Cristo, né? Então, essa linha aqui mostra justamente essa separação de mundos entre o mundo humano e o divino que está lá dentro. Muito se tem de falar sobre iconografia nos santos ícones. E eu gostaria até, eu deixo aqui um espaço para vocês perguntarem aí à vontade. E enquanto estiver aqui no meu tempo, eu não sei nem quanto tempo falta, mas enfim, enquanto estiver aqui no meu tempo, eu vou respondendo também, tá? A primeira coisa que é bom a gente entender como se começa um ícone. Você prepara a tábua. O ícone é pintado, é escrito em uma tábua. A tábua em si já tem uma simbologia. Ele nos mostra que Cristo foi crucificado no madeiro. Então, a imagem de Cristo também foi colocada no madeiro. Né? E lá veio a nossa redenção. Através da morte de Cristo veio a nossa redenção, porque Ele ressuscitou. E depois da madeira, vem um tecido cobrindo Ele. Lembrando também daquele tecido que encobriu todo o corpo de Jesus, inclusive o rosto. Né? Isso, nós temos essa relíquia que é o Santo Sudário. Né? E mostra também que nesse tecido foi impresso a imagem de Cristo, no Santo Sudário e também na iconografia. Então tem a tábua, o linho que está revestido aqui, e depois o gesso cobrindo em cima, como se fosse o mineral ou a pedra que tampou em cima do túmulo. Né? Deixa eu responder aqui o primeiro. Quais os livros que você recomenda aos interessados? Faltam 5 minutos, gente, então está bem pertinho de encerrar, daqui a pouco eu termino, tá bom? Quais os livros que você recomenda aos interessados? Gente, deixa eu ver se eu tenho algum. Eu já falei o nome de 2, né? Mas para simbologia na iconografia. Esse daqui que ainda está à venda na Paulus, tá bom? Tá todo detonado meu, sabe? Ó, Os Ícones de Cristo, História e Culto, editora Paulus, de Jorge Garibe. Tá bom? Esse daqui é importantíssimo. Nele ele se trata, além de várias imagens, deixa eu mostrar aqui algumas para você. Além de várias imagens, ele mostra algumas imagens, umas lâminas bonitas até, e ele mostra essa explicação muito boa, muito densa. Olha só que lindo esse ícone. Ele está descendo ou está subindo? Ele é lindo, lindo, lindo. Então, para essas respostas, leiam, tá bom? Deixa eu ver. Assim, para falar de simbologia, nada melhor do que esse livro, altamente recomendável, Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier, tá bom? Ele ainda é vendido pela editora José Olímpio. Deixa eu ver o que mais. Aqui se refere às imagens da cidade que aparecem no fundo de alguns ícones. Não sei, muitas vezes refere-se a um local que está acontecendo a cena, se tiver uma cena, né?
repare, se nessa cidade ele tem um paninho vermelho cobrindo uma ponta a outra do ícone, né? Pena que eu não tenho nenhum aqui, da imagem, né? Ele quer dizer que aquela cena está acontecendo dentro de um local. Vamos supor, o milagre de Caná, né? Bodas de Caná. Ele é dentro de um local, né? Dentro da casa lá dos noivos. Então, deve ter aquele paninho. Então, vai ter mais ou menos como se fosse uma cidadezinha, uma torrezinha aqui, outra aqui, e um paninho aqui, e a cena acontecendo bem aqui no meio, né? Então, é justamente para mostrar que essa cena, embora pareça ser fora, é de um lado interno, tá bom? Algumas cidades pode ser o local, Jerusalém, quando Jesus está carregando, não está entrando em Jerusalém, em cima do seu jumentinho. Então tem a cidade de Jerusalém, pode ser a Jerusalém Celeste também. Então depende do contexto do ícone, tá bom? Quando você olha para o ícone, ele te remete a uma cena. Que cena é essa? Então aquela cidade representa essa cena, tá bom? Onde podemos fazer curso para ser iconógrafo? Muito bem. Aqui em Brasília, ou melhor, lá em Brasília, eu estou no interior de Goiás, mas lá em Brasília, nós temos agora um curso de iconografia maravilhoso, uma vez por ano, com o iconógrafo Giancarlo Pellegrini. Ele é italiano, mestre de mestres. Eu sempre falo isso, sabe? Que ele é um bom mestre, porque ele é mestre de mestres. Então, uma vez por ano a gente anuncia aqui no Instagram, tá? E, dependendo, a gente costuma muitas vezes fazer isso. Saia você do seu local, onde você está, para fazer um curso fora. Isso é muito importante porque, em primeiro lugar, que mostra que você está realmente querendo aprender. Então você tem que se deslocar, você tem que gastar, você tem que se sacrificar por isso, tá bom? E outro, uma coisa que eu sempre indico é procure saber se o mestre é bom mesmo através do ícone do seu aluno. Olhe o ícone feito pelo aluno do Giancarlo Pellegrini, por exemplo, e veja se o Giancarlo realmente é bom, tá bom? Quando vem para Fortaleza, talvez esse ano, mas para dar palestra, tá bom? Eu não levo curso de iconografia para outros estados. Lembre disso que eu terminei de falar agora, tá bom? Não sei, trabalho, rezo por você e rezo... Não, tá. Se reza por mim, tá ótimo, muito obrigado. Rezo por toda a minha família, tá? Pelo menos, principalmente pela nossa santificação, tá bom? Livros sobre ícones, mostrei aqui alguns já, tá bom? Qualquer coisinha, voltem à live. Gente, se tiver um tema específico, vocês também podem indicar, tá bom? Porque já está terminando a live e eu vou me despedindo agora. Se der, eu vou salvar essa live. A gente pode dar continuidade com outros detalhes de iconografia, tá bom? Eu sempre me coloco à disposição, tá bom? Grande abraço a vocês. Continuem na nossa página, no nosso IG, né? E também divulguem, sempre, 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 tá? Lembrando que sexta-feira agora vem o arquiteto Tobias Bonk Machado para o papo